Feliz Ano Novo a todos. É o Infomercado, começando aqui o seu primeiro boletim do ano, comigo, Giovanni Lorenzon, comentando agora o Datafolha de hoje, né? Mostrando a tal da insatisfação dos brasileiros com 2025. 61% dos pesquisados estão insatisfeitos e preocupados com o que virá pela frente. Número maior entre os jovens. Ou seja, no âmbito do governo, que já tem um índice de aprovação mais baixo, como nós vimos aí também pelo Datafolha no mês de dezembro, não está pegando todos os indicadores positivos que os brasileiros terminaram 2024. Por isso eu estou chamando esse boletim Mídia versus Economia, porque há 2, 3 semanas atrás, também aqui no Infomercado BR, eu trabalhei com 2 comentários também nessa mesma linha de mídia versus economia, mostrando como a mídia está, se não distorcendo, ou pelo menos escondendo dados que poderiam também ser positivos, né? Não escutando o outro lado, vamos chamar assim. Claro, a imprensa, de uma maneira geral, tem e deve tomar partido, por que não? Né? Nunca acreditei nessa história de que imprensa não tem partido. Mas o que a imprensa precisa fazer é trabalhar opiniões diferentes para enriquecer o debate e não entrar no efeito manada que hoje toma conta, né, da mídia fiscalista, da mídia só preocupada com o mercado financeiro, né, num momento onde está todo mundo escalando lá na frente com juros acima de 15% ao ano e apostando num dólar a 6,40, 6,50 ou até mais, ou até 7. Né? E o governo perdeu o debate porque, ou por conta de um ministério ruim, ou também porque não sabe trabalhar a comunicação. O que a essas alturas do campeonato não tem muito significado, porque, de certa maneira, a imprensa tradicional, que aí eu considero aquela imprensa que está na internet, mas começou lá, né, está ali presente no impresso ainda, né, os chamados jornalões, como também as chamadas plataformas aí do mercado financeiro, hoje que dominam as chamadas mídias, né, independentes aí. Isso sem falar, naturalmente, as plataformas de redes sociais, onde o governo já perdeu há muito tempo. Né? Então, o Brasil chegou no final de 2024 com 3,5% provavelmente de alta do PIB. Né? E chegou com um nível de desemprego recorde em toda a história de 6,1% no trimestre que terminou em novembro. E isso passou batido. Né? A mídia, quando dá isso daí, ou quando deu, muito levando em consideração o que vem pela frente, a pressão da economia fortalecida sobre a inflação, a pressão do nível de emprego elevado, né? Ainda que em novembro tenha caído um pouquinho, também pressionando a inflação, e aí toda aquela história de que junto com a dívida pública, né, com o governo pagando juros elevados aí para se financiar, vai causar um estrondo na economia. De fato, pode ser, realmente, uma Selic, uma alta de 1% e mais 2 contratadas de 1%, caso o Gabriel Galípolo vá manter a escrita depois, depois da última reunião, certamente vai causar esse efeito. Mas o que nós temos visto em relação a essa pesquisa aqui do Datafolha, que eu não vou aqui desmembrar os números porque é um tanto quanto enfadonho. O que vale dizer é que
esse aí é resultado de toda essa avalanche, essa máquina de triturar ah, indicadores positivos. Mais uma vez, a mídia tem todo o direito. Eu trabalhei há muito tempo no passado nos chamados jornalões conservadores. E ainda naquele período, né, a gente ouvia sempre o outro lado também. Por que não? Hoje raramente isso acontece. Recentemente eu vi aqui, uns dias atrás, o Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi vice-presidente do Banco do BRICS e diretor indicado pelo Brasil no FMI, representando o Brasil mais 10 países. Um economista considerado de esquerda. Foi um milagre ouvir ele, né, numa mídia tradicional. Tradicional porque não está não está no impresso, mas é considerado uma mídia boa, vamos chamar assim, como o Poder 360. Então, foi um milagre ter ouvido ele falando do rentismo que é a economia brasileira, né, com as empresas e os bancos sentados apenas na tesouraria, é claro, né, ganhando no juros e ganhando no dólar. Bom, e por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vê cabalmente essa situação se mostrando. Quer dizer, na medida que há 3 ou 4 meses basicamente só se discute e só se ouve, só se lê economistas, agentes financeiros, ou então os representantes da direita ou da extrema-direita fazendo críticas às contas públicas. Que, aliás, diga-se de passagem, a mídia erra pra caramba. A maioria está confundindo o que é resultado primário com o que é resultado nominal. Quer dizer, ou por dolo ou por ignorância. Né? Eu prefiro acreditar que seja muito mais ignorância. Aliás, resultado primário, vamos falar disso, o déficit primário está muito baixo, é insignificante, né? Só que agora se passou a dar muito mais atenção ao chamado déficit nominal, onde entra despesas financeiras. Claro que os juros desse tamanho, o financeiro está chamando muito mais atenção. Mas há meses atrás isso não era tão relevante. O que era importante sempre foi o déficit primário, porque é aquilo que o governo gasta obrigatoriamente, é aquilo que ele tem de receita. Né? Pois bem, vários exemplos estão aí. Quando eu falei nos outros 2 boletins de dezembro, falando que não se ouvia o outro lado, continua-se assim. E vai se continuar assim. Né? Os exemplos estão aí. Vou citá-los aqui mais uma vez. Quando o IBGE deu agora, dias atrás, a PNAD contínua mostrando que o desemprego caiu para 6,1% no trimestre que terminou em novembro, algumas mídias repercutiram o Jair Bolsonaro duvidando desses números. Ora, o camarada não sabe fazer nenhuma conta aritmética. Nenhuma conta aritmética. Não tem mais o Paulo Guedes, o seu posto de piranga do lado, que está muito mais preocupado em trabalhar os seus milhões de dólares que estão nos paraísos fiscais. Vai ouvir o ex-presidente? Ainda é uma figura pública, claro, domina ainda a cena do ponto de vista dos seus eleitores aí, né? Que a gente deve considerar, né, com bastante clareza, no mínimo aí uns 30, 40% do número de eleitores brasileiros. Porém, não se viu, depois, na sequência, né, nenhuma contestação a essa crítica do ex-presidente, que seria uma coisa normal, até porque o que se viu nessa crítica não era nada de metodologia, até porque, como eu disse, ele não sabe nem fazer uma conta aritmética. Né? Ele não estava mostrando nenhum erro de metodologia, uma distorção de um grupo pesquisado ou não. Ele simplesmente era colocando em dúvida a lisura
dos números do IBGE. Só porque o IBGE está na mão do Márcio Postman, que é um economista considerado de esquerda. Pois bem, isso daí várias mídias deram, mas eu prestei atenção no caso do Poder 360. E eu não vi na sequência de outras edições, ou no mesmo dia, ou nos dias seguintes, algum outro analista que fosse, contestando isso. Contestando a crítica do ex-presidente. Né? Nem mesmo gente do governo, do IBGE, que poderia ser o caso, mais ainda do IBGE, que deveria ser ouvido. Isso tudo está ganhando dimensão. Né? Há cerca de 2 meses atrás, mais ou menos, o honorável Rubens Ometo, né? O acionista majoritário da Cosan, né? Que também divide aí a joint venture com a Shell na Raízen, falando, por exemplo, entre aspas, que estamos ferrados, né? Dando um recado aí num evento para o Haddad, que inclusive estava nesse evento, um evento de um banco, claro, criticando o chamado desequilíbrio fiscal que estava fazendo com que o Copom elevasse os juros. Ora, ninguém ali da imprensa que estava cobrindo esse evento repercutiu, ou pelo menos contestou, falou, escuta, empresário, o senhor quando comprou por 17 milhões uma fatia da Vale do Rio Doce, uma fatia de 4 pontos alguma coisa por cento, uma fatia minoritária, e pagou 17 bilhões de reais por essa fatia, uma fatia que está fazendo água, né? Que é isso que está o grande problema da Cosan, essa alavancagem que aumentou com esse investimento. Pois bem, o senhor quando fez esse investimento, o juros estava em 13,75% em outubro de 2022. Basta aí uma pesquisa no Google. Né? O senhor não viu que o juros estava alto? Agora a Vale não entregou com resultados pífios por conta da China, né? Desde então. E aí o senhor está gritando agora pelos juros. E claro que ele não vai pagar, todo esse montante foi pago com o empréstimo, não com a alavancagem. Parte disso foi em derivativos. Né? A imprensa tem discutido o problema da Cosan Raízen? Tem. Está falando em desinvestimento, que a Raízen precisa vender. O próprio Ometo falou que também tem muita coisa na mesa sendo discutida. Mas isso tudo sempre tratado no âmbito do mercado financeiro, dos investimentos. Quando ele disse que estamos ferrados, nenhum contestou numa entrevista com ele ali no local, caso conseguisse, ou nos dias seguintes passaram batido isso. Por quê? Porque há uma condescendência. Há essa visão de que o lado A está certo e o lado B está errado. Não? Bom, o efeito disso, de uma maneira geral, mesmo que o Brasil seja um país muito baixo de leitores, e quando muito, é muito mais a televisão aberta do que a TV fechada, que se atinge, ainda que também a TV fechada, né, que poderia fazer um jornalismo um pouco mais próximo da verdade, né, ouvindo todo mundo, enriquecendo o debate, também não traz isso daí, vai fazendo um efeito cascata na população em geral. E isso somado ao que eu já disse um pouco antes aqui, a questão das plataformas de direita. Né? 2 exemplos que eu gostaria de dar também aqui, mostrando como isso chega na base da população e é resultado disso aqui que nós estamos vendo do Datafolha. Desculpa. Pois bem, a minha mãe vive numa casa de repouso
E uma das cuidadoras, né, há cerca de 2 meses atrás, veio conversar comigo e falou: Seu Giovanni, a situação está tão ruim assim, nós vamos ficar ruim o ano que vem, vai estar piorando mesmo. Eu nem perguntei para ela de onde ela ouviu isso daí, e da onde ela tirou, se ela leu, se ela viu, quem disse. Eu passei batido. É, eu apenas perguntei para ela o seguinte: é, a senhora tem uma família grande, com filhos, netos, sobrinhos? Falou: tenho sim. Né? Estão todos bem empregados, estão todos empregados? Falei: sim, todos empregados. Com exceção de um filho de um pouco mais de 50 anos que estava sofrendo um pouco do chamado etarismo aí. Mas todos bem empregados. Ela própria tinha passado o ano empregada. E segundo ela, foi em 2024 que ela nunca tinha visto, do ponto de vista familiar, todos com carteira assinada, como ela não tinha visto antes. Também perguntei do que ela estava achando da inflação, do preço das coisas. Ela me comentou, né, do preço da carne. Ora, todo mundo sabe porque a carne está cara, né? Que não tem nada a ver com gasto público. Pois bem, o rebanho está mais curto, todo mundo aproveitou, aumentando o preço para ganhar margem. É, também ela falou, aí há 2 meses atrás, mais ou menos, ainda tinha um efeito do custo da energia elétrica, né? Que, aliás, a população nem sabia porque estava o aumento da tarifa, por conta aí da baixa vazão das represas, tá? Porque a mídia não discute isso, né? Não traz isso em detalhes, não enriquece os detalhes para mostrar. Como também não trouxe como deveria tratar essa questão do aumento da carne, aumento do leite, aumento da soja, que aliás não tem por que aumentar o óleo de soja se os preços estão baixos. Esse debate não é enriquecido, não chega na população. Então, naturalmente, que estão chegando agora, olhando toda essa disruptura que a imprensa está tratando. Né? Mais uma vez, não estou culpando a imprensa, não. Deveria ouvir o outro lado, coisa que não é feito. Né? Jamais a imprensa trata de ouvir opiniões diferentes, mostrando alguns fatos. Realmente a situação pode piorar agora? Claro que vai piorar. Se não houver um freio de arrumação, né? O governo precisa gastar um pouco menos, sim. Mas também precisa acabar com essa especulação louca que é. Né? E acho que o Galípolo, na presidência do Banco Central, né, junto com a Simone Tebet e o Fernando Haddad no Conselho Monetário Nacional, vão vir com algumas surpresas aí. Bom, um outro exemplo que eu queria dar, que eu falei, vou tomar mais um pouco do tempo do senhor e da senhora, é aqui na minha família. A minha filha é uma trabalhadora sem grande especialização. Está na base da pirâmide trabalhista brasileira. É comércio, pontos comerciais de serviços, né? Onde tem muita mobilidade, seja porque são demitidos com 3 meses de experiência, na maioria dos casos, né? Essa malfadada lei aí dos 3 meses de experiência, ou porque estão tentando sempre buscar um troquinho a mais, uma graninha a mais, um benefíciozinho a mais, dentro de uma base salarial que é ridícula nesse país, né? Que é a base de comércio e serviço. Bem, ela, nesse ano 2024, ela trocou 3 empregos, buscando um pouco essas pequenas vantagens. E nunca ela tinha conseguido um ano onde ela trocava de empregos sem ficar parada. Terminou 2024 empregada e vai começar 2025 empregada. Mais um caso que poderia ser comemorado, digamos assim. Né? Mas ela, de alguma maneira, tem ainda um pouco de conhecimento, porque eu ainda tento, né, pela proximidade dela, mostrar um pouco de uma outra realidade.
A mesma realidade que os economistas erraram no começo de 2023, no começo de 2023, né? 2024, melhor dizendo, também 2023, que erraram feio quando previam um PIB menor, saiu um PIB maior. Erraram também na geração de empregos, que nos 2 anos ficou acima de anos anteriores. Bom, ao fim e ao cabo, o que nós temos é essa situação onde nenhuma discussão positiva chega. E a que está chegando agora, né, muito, é muito parcialmente debatida do ponto de vista de como algumas questões que são vistas como negativas podem ser vistas também como positivas. Quer dizer, não se discute que pode começar a haver um nível de demissão ou até um nível de desaceleração brusca da economia, tá? Com esse tamanho dos juros, né? E com esse tamanho do dólar. E o efeito disso que vai ser talvez desastroso para aqueles que entraram no mercado de trabalho. Chega-se ao ponto, né, em cima do dado do Ministério do Trabalho, do CAGED de novembro, que teve um menor nível de geração de vagas, mas ainda assim se bateu em 12 meses ou no acumulado de 2024 com um dos melhores níveis de emprego de todos os tempos, e também com uma renda um pouco maior, chega-se ao ponto de criticar, de a gente ouvir críticas sobre que a renda melhorou nas classes mais baixas e não na classe média. É verdade que a classe média é o motor da economia, mas ora, é na classe baixa que precisa melhorar um pouco essa renda. Eu dei o exemplo da minha filha. Quer dizer, ela conseguiu trocar 3 empregos em 2024 atrás de um troquinho de nada. R$ 100, R$ 150, uma melhora eh, de uma cesta básica, por exemplo. E agora, essa possível reversão não é discutida do efeito desastroso que pode ser causado. Então era isso que eu queria concluir aqui. Agradeço a sua paciência. Mais uma vez, um ótimo 2025 para todos. E se inscreva no Infomercado BR no YouTube. Até uma próxima.